Dia, senhores, estamos de volta com mais um XP Connection. De hoje, segunda-feira, o XP Connection para a gente falar das carteiras Top Picks, né? Top Picks semanal e a carteira Short também semanal. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí começando a semana aqui no XP Connection. A gente vai falar não só da carteira também, comentar um pouco de mercado, né? Tirar as dúvidas do pessoal. Então enviem as suas perguntas enquanto a gente vai começando a falar das rentabilidades das carteiras, né? É isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui com as rentabilidades aqui das carteiras, Ricardo Kim, né? O cenário permanece complicado. O pessoal está falando que ritmo lento. Hoje tem feriado nos Estados Unidos, né? Então funcionam aí os futuros, mas vamos falar das carteiras. E aí, o Ricardo Kim fala, vou digitar aqui para vocês, né? Começando então, como sempre, falando da carteira comprada semanal, ela chama Top Picks. Na semana, em termos de rentabilidade, a carteira caiu 2%, mas lembrando que o Ibov caiu 3,70%, então a gente tirou 1,7 ponto percentual em cima do Ibov nessa semana. Destaque aqui dentro dos papéis, fica um destaque negativo para a Embraer, que caiu 4,6%, e também Cielo 2,70%. O destaque positivo fica na parte de seguradoras, com BB Seguridade caindo apenas 0,5% e Sul América 0,9%. Então, de novo, na semana a gente tirando 1,7 ponto percentual do Ibov, tá? Se a gente olhar no ano acumulado, o Ibovespa cai 12%, 12,1% para ser mais exato, e a nossa carteira 9,8%. Então, em 2016 a gente está tirando 2,3 pontos percentuais do índice. Em termos de trocas, a gente não fez nenhuma troca para essa semana. A gente achou que, dadas as informações que a gente tem, a gente achou bem balanceada ali a nossa carteira. Lembrando que boa parte da nossa exposição ainda é no setor financeiro. E dentro do setor financeiro vale o destaque para a nossa exposição às seguradoras, né? A gente vai ver ali para essa semana, reunião do Copom, um provável aumento de juros. Então, mesmo se não tiver aumento de juros, o patamar da Selic atual já beneficia ali as seguradoras. A gente tem uma boa posição em Itaú e Cielo, e quase um pouquinho mais de 20% de exposição a dólar com Embraer e Fibria, tá? Então continua um pouco da nossa cabeça ficando em empresas com uma gestão boa e também exposição a dólar. Então, no final das contas, a nossa carteira fica Itaú com 23%, Cielo 20%, BB Seguridade 18%, Fibria 12%, Embraer 10% e Sula 10%, terminando com Ambev 7%, tá? Então, sem mudanças e lembrando que a gente incluiu Ambev, né, na semana passada, dada essa queda e o valuation um pouco mais atrativo. Segurança de ter um ativo bem gerido, né? Foi até o que aconteceu no almoço de ideias que eu fui no Rio na sexta-feira. E aí o pessoal falando isso, né? Momento de ter aí ativos que possuam caixa. Imagina que a dívida das empresas vem subindo, não só porque é atrelada a Selic, também é atrelado a dólar, muitas dívidas, e que tem caixa num cenário como esse, acaba aí se apresentando um desempenho, eu diria, menos pior, dado o cenário que a gente vive, de desaceleração econômica, de menor, né, rentabilidade, consumo menor, ou seja, a pressão em cima de diversos setores e empresas seguem, né? Então, eu citei hoje de manhã na reunião matinal, repito agora, quem é cliente terá acesso a esse relatório, né? Foi um almoço, né, que a gente faz basicamente mensalmente, com 12 gestores de diversas casas no Rio de Janeiro, e a gente escreve comentários, algumas a gente concorda, obviamente, outras não, mas é uma discussão bem interessante sobre cenário de bolsa, mercado, tudo isso, né? Então foi interessante, sim,
reunião. Boa, e indo para a carteira short aqui, a gente não teve mudanças para essa semana, mas acho que vale destacar aqui alguns papéis, sem dúvida os Minas, Petrobras e Vale ali no destaque short, que a gente conseguiu pegar uma boa pernada. Na semana os Minas caiu quase 20%, Petrobras caiu quase 17%, então a carteira foi muito bem. Na semana subiu 9,5% e no ano sobe 25%. De novo, acho que vale destacar que a gente não recomenda uma posição apenas short nesses ativos, a gente gosta mais do trade relativo, né? Fica comprado na carteira Top Picks e vendido na carteira short. Então, principalmente para aqueles clientes que gostam de trades long e short, a gente prefere muito mais essa abordagem, vários ativos comprados que a gente gosta contra vários ativos vendidos que a gente não vê muita perspectiva, do que alguns pares isolados que você fica um pouco mais exposto ao risco micro de cada papel, né? Então é isso na carteira short, sem trocas também para essa semana. Isso aí, as participações relevantes ali, né, na carteira, Vale 5, Petro 4 e o Zinco 5 na nossa carteira short. O pessoal perguntou onde pode encontrar a lista da carteira citada. Shaolin, a lista está na internet, né, na intranet. Você pode acessar com a sua conta ali as nossas carteiras e os nossos relatórios também. A pergunta do Luiz aqui foi respondida, obrigado pela participação dos outros, né, sobre come cotas, não, justamente para antecipar ali o pagamento de GR antes que você saia, né, do fundo a cada 6 meses. A relação da Clear com a XP, o pessoal está perguntando, está focado aqui em perguntas mais diversas aqui. Hoje está bem diversificado aqui as perguntas. A relação hoje é controlador, sim, da Clear, a XP. Sobre elétricas, Light e Semig, Defaz, a gente segue não recomendando compra. Eu fui ver hoje a liquidez, né? A Light negocia 5 milhões de reais por dia, secou, de diversos ativos, mas a gente estava vendo ativo por ativo, né? Elétricas, Elet 3 negocia 8 milhões de reais dia. A única onde tem uma liquidez relevante é Equatorial, 50 milhões. Semig mesmo, 20 milhões de reais. Né? Secou a liquidez, impressionante, demonstrando, né, total falta de interesse. A gente estava vendo, por exemplo, Valide. Era small cap, não, negocia pouco, 16 milhões de reais dia. Negocia mais do que muitas elétricas, do que a maioria das elétricas. É o caso também até da Autopeças, né, Randon, Marco Polo, montadoras, IOSP. E fiquei 4, 5 milhões de reais por dia. Falei, peraí, o que aconteceu com essas empresas, né? É o total a falta de interesse. A Valide, né, tem interesse. Um ativo, uma empresa bem gerida, boa, né? Num setor bom. Se você pensar assets, enfim, grandes investidores, eles têm que alocar tempo para análise, né? Então, eles têm cada vez alocado menos tempo para analisar elétricas, autopeças, porque de fato não tem muito trigger ali, ou seja por interferência governamental ou até mesmo por conta do macro. Então, cada hora que você gasta analisando elétrica, você poderia estar analisando ali bancos, né, Ambev, empresas muito melhores. Então, talvez é isso que esteja acontecendo com as assets, grandes investidores. E até a gente também, né? A gente nem olha, para ser muito sincero. A gente ficou bem afastado de elétricas, porque realmente não tem por que você correr esse risco quando tem outros ativos a um valuation interessante com uma perspectiva muito melhor. Né? Concordo com o Léo ABB, né? A diferença é que Valide dá dinheiro e elétricas estão quebradas. Mas não que estejam quebradas, mas a situação é extremamente complicada. Interferência, ingerência governamental o tempo inteiro. É isso que gera um problema. Não entendi, Celso, discordo, os papéis estão ex-preço. Como fazer volume? Olha a quantidade de papéis, desculpe, não entendi, Se puder escrever melhor aqui, para a gente poder interpretar aqui, a gente consegue falar, mas vamos lá. Vocês acreditam que se o Copom subir em 0,5% a Selic agora, ele vai continuar elevando na próxima reunião? Né? Não se começa um ciclo, dá só uma e para, né? Só quando você dá um choque, né? Fez a Rússia, você dá um choque, uma porrada para cima, aí você para. Mas se ele começar um ciclo de alta, não vai ser 0,25 ou meio. Ele tende a caminhar para 1%, é pelo menos o que o mercado espera,
Eu, particularmente, acredito em 0,25. O Kim mais e meio, né, Kim? Mais Kim, e meio. Gustavo e meio, Mais pela leitura de mercado, né? Sim. A gente tava comentando no programa de sexta, o Gustavo também participou, que uma coisa é você interpretar o que o BC quer e o mercado, e outro que seria certo, né? Talvez o que seria certo seria um aumento de 0,25, até para você entender a questão de dominância fiscal e qual o efeito disso. Agora, o que o mercado precifica é meio, que o BC tem... agora ele está mudando um pouquinho o discurso, mas o que ele tem sinalizado seria uma alta de meio. A ver, então, essa semana se vem meio, 0,25. Gente falando até em manter, né? Manter ali, enfim. A ver. Mas, um outro ponto que eu ia destacar aqui, que o problema de você subir meio, que muita gente comenta no mercado, é que uma alta de meio, a próxima talvez você tenha um pouco mais de pressão de aumentar meio, né? E não suavizar a curva. Você pode ficar falando 0,25, 25, 25, 25. Você pode ser 0,25, você viu que as coisas, enfim, você precisa de um aumento maior, você pode pular para meio. Mas se você foi para meio, voltar para 0,25, talvez seja um caminho um pouquinho mais difícil. Tem essa questão também. Vamos lá. Sobre 0,25 eu só acho que por conta do... Não é o racional, né? Vamos falar assim, é muito mais pelo político, né? Do Tom Bini não ficar se indispondo com o governo. Então acho que vem 0,25 por isso, né? Mas acho que quando você tem que elevar juros, começa logo com um ciclo e ponto. O Nós está dando exemplo aqui, vamos explicar aqui. Os em Minas a 40, 1 milhão de ações eram 40 milhões, agora 0,96. É simples assim, não é simples assim, nós, vamos lá. E depois ele fala, CEMIG, 35 milhões de ações a 20, preço lá atrás, negociava 700. Então, quando o cara, o asset, ele acha que aquela empresa não vale mais, ele para de olhar. Se ele para de olhar, consequentemente, ou ele fica short, porque ele não gosta, e aí a ação vai caindo, e outras pessoas tirando o interesse, elas também vão sofrendo. Não é pelo preço da ação. Se fosse assim, a Ambev, quando era R$ 1.800, não teria interesse nenhum. Né? Pô, R$ 1.800 para uma pessoa física, às vezes, comprar era extremamente caro. Né? Empresas boas se transformam em centavos. Real estate, as empresas ruins se transformam em centavos, penny stocks. Real estate, os em Minas, dentre outras, ficam abaixo de R$1. Empresas boas, aí elas fazem o split. Né? As empresas ruins têm que fazer o split, tem que ficar reunindo ação, faz, aí volta para centavos, volta para centavos. Então, você perde o interesse. Oi negocia hoje 5 milhões de reais. Se fosse pensar nessa tese, é a mesma coisa. Não é porque lá atrás negociar o valor da ação era mais alto. Se for pensar assim, então, todo mundo fazia split, para ação valer mais, sempre negociar mais. Então... e tem outra questão, né? Quando você está falando em gestão de portfólio, você tem um montante para alocar. Se eu tenho que alocar 10%, não importa o preço da ação. Eu tenho que alocar, sei lá, X milhões. Não é que eu vou alocar menos. Então, não importa se a ação vale 100 ou 10 mil, eu vou ter que alocar um X financeiro. E aí, obviamente, quanto menos a procura, menos volume. E o preço cai, é um ciclo ali, mas a questão do preço não tem tanto sentido assim, né? A diferença de Ambev, de bancos que vão crescendo o tamanho da participação no índice, enquanto que o setor Petrobras, entre outras, vão perdendo a participação no índice. Se a gente acredita até que ponto a cassação de Dilma e Temer, acho que provavelmente impeachment, a probabilidade é muito baixa agora, já vinha falando sobre isso, e caçar os dois via TSE também acho extremamente complicado. O que dá para falar é que para o mercado talvez fosse bem melhor em termos de upside fazer via TSE, né? Mas realmente está bem longe desse desfecho ali. Algumas matérias comentando, né, hoje que talvez mais informações ou até caminhando nesse sentido, talvez mais para final desse semestre, maio, e desfecho até para o segundo semestre, então realmente talvez demore um pouquinho mais. Tem uma boa pergunta aqui do Luiz, se a gente acha justificável o spread entre Bradesco e Itaú, ainda que o Itaú tenha entregado um resultado melhor, a ROI não está demais a diferença. Luiz, eu acho que tem que ter esse desconto sim, pela gestão. O Bradesco não precisava comprar o HSBC, comprou, pagou caro, pagou 1,4 vezes patrimônio, não tinha necessidade de pagar isso,
vai ter que fazer sinergias, reestruturar, fechar a agência num cenário que... E fora isso, né, ele costuma ter exposição a empresas mais próximas do governo do que o Itaú. Por exemplo, ele é o principal credor do BTG. Então, assim, tem vários ali, quando você vê a gestão do Itaú tem se apresentado uma gestão com um retorno melhor. Então, hoje tem que ter o desconto, tem muita incerteza sobre write-offs, ou seja, baixas contábeis que o Bradesco pode fazer. Ainda acho, tem um desconto grande? Tem, mas ainda acho que Itaú mereça. A gente sempre discutiu isso, trocaria e tal. Quem é cliente vai ter acesso a um relatório, né, esse relatório do almoço de ideias da sexta-feira. Eu vou falar mais sobre isso, que é comentários de algumas casas no Rio que já tinham Itaú e Bradesco, agora só tem Bradesco, motivos deles só terem Bradesco. E os outros falando que por que eles preferem Itaú. E eu concordo mais com essa tese de Itaú. Quem é cliente terá acesso sim. E outra coisa, né, no momento de crise, os investidores tendem a pagar mais por uma gestão melhor, né? Com certeza, ainda tem isso, boa, é igual a Ambev, por exemplo, né? Você paga, uma Ultrapar, os caras pagam um prêmio por conta da gestão, que você sabe que com caixa não vão ter surpresas, né? Vamos lá. NTNB 2035 a 7,5 mais IPCA para aposentadoria é interessante? Sim, é interessante, mesmo no momento de crise. Ou melhor, continuar comprando vencimentos curtos e depois do vencimento reaplicar? Não, se for aposentadoria, não tem problema você comprar uma lá para frente, Marcelo. Alguma novidade em como foi a atividade do varejo em dezembro? Não, mas eu acho que em novembro a alta em relação a outubro foi muito por conta, Léo está perguntando aqui, pelo Black Friday, né, que acabou impulsionando. E muita gente antecipando, por conta do Black Friday, antecipando as compras de Natal. Mas não vejo forte, a gente tem conversado com varejista, com shoppings. Pô, o fluxo de pessoas no shopping em dezembro do ano controlando caiu 4%. Peraí, o fluxo. As pessoas estão indo a shopping ainda, como diria o Pérez, né, que é o CEO lá da Multiplan, ele fala o seguinte, que o shopping é a resolução do caos urbano. E eu concordo plenamente, né, porque imagina no Rio, ver o carioca, calor danado, né, tempo não tá bom, mas tá quente pra caramba, abafado, 40 graus, mas quase chuvoso ali. Você fala, poxa, vou pra lá, tem ar-condicionado, você dá uma volta, tem segurança, né, relativamente falando, teve uns problemas em alguns shoppings aí, mas tem segurança, então a resolução do caos urbano não é que você encontra tudo, você vai parar o seu carro, você pode se alimentar. Então, ainda estava tendo até o terceiro tri um fluxo de pessoas ainda elevado para alimentação e lazer. Porque a pessoa fala, poxa, ficar em casa, ar-condicionado ligado, tá, pô, vou levar meus filhos pra lá, dou uma volta. Só que eu acho que nem isso, a gente tava discutindo, né, Kim? Que nem isso o cara tava falando assim, cara, não, eu tenho que pagar estacionamento, vai dar R$20 de estacionamento, pô, se eu der uma volta no shopping eu tenho que comprar uma comida pro meu filho, não sei o quê, vai sair mais 30, 40, vai dar R$100 essa brincadeira, cinema, pô, não vou mais, porque eu tenho que me concentrar nisso. Então, você tinha ainda um fluxo, hoje o fluxo está diminuindo, então acredito também que, obviamente, as vendas no varejo, em dezembro, tendem a decepcionar, sim. Boa pergunta aqui do Bicudo. Celso, o Banco do Brasil é 18. Você dizia em caso de impeachment, as ações poderiam até dobrar. E agora, no preço que está, triplicaria? Não, o cenário continua piorando. E piorou, Bicudo, até para eles, né, para o Banco do Brasil, porque eles mesmos, né, o governo falou que poderia utilizar os bancos públicos para dar crédito. Pô. Então, assim, você teve uma retirada do Levi, a entrada do Nelson Barbosa falando que tem que incentivar a indústria. Como é que você incentiva esse tipo de indústria? Não vai ser via corte de impostos, mas sim crédito. Se você começa a renegociar o crédito para essas empresas utilizando Caixa, Banco do Brasil e BNDES, é óbvio que é ruim para o banco, né? Então, a renegociação de crédito, rolagem, tende a ser ruim sim para o banco. Então, a interferência segue. Mas eu acho que se tiver impeachment, aí também teve isso. Você teve a probabilidade de impeachment se reduziu, tá? Principalmente com o STF, o rito, com a abertura do processo, né? A votação é aberta. E segundo, a interferência com a saída do Levi é interferência. Então piorou ainda mais para o Banco do Brasil. Mas se tiver o impeachment, né? Acho que a probabilidade é menor agora, andaria sim. Dois fatores aí realmente jogaram contra, que você bem citou, né? Essa questão do STF, então, menos probabilidade de impeachment. Sim. E o do Nelson Barbosa já mostrando a que veio, né? Usando o Banco do Brasil, etc. De fato, antes a gente falava que era um call de impeachment, mas agora fica um pouco difícil, né? Precisa ter um pouco mais de informação para começar a pensar nesse call de impeachment. Então, não tem porquê, por enquanto, olhar dessa forma. É isso aí. E aí teve mais pergunta aqui. Quais as perspectivas para os balanços, para os ativos do Ibovespa? Qual é o efeito negativo ou positivo sobre isso?
Aí a gente vai falar, Shaolin, tem ativos que podem se dar bem nesse cenário e ativos se prejudicar. Mas para a Petrobras é muito ruim, para a Vale ainda é um cenário ruim, para a siderúrgica é muito ruim. Talvez papel celulose. Pro lado bom, o papel celulose ainda vai se beneficiar do real desvalorizado e o preço da celulose em patamares altos ainda, porque vai pegar o quarto tri, então seguradoras devem ter bons resultados, mas agora essas que o Celso citou, siderurgia, Vale, Petro, realmente não dá para esperar muita coisa. Muito endividamento em dólar ou atividade econômica fraca deve prejudicar os balanços aí do quarto tri. Essa é uma boa pergunta aqui, né? Se saísse PT e PMDB, a Bolsa poderia ir para uns 60 mil? Eu acho que iria para 50 com 55. A Bolsa andaria sim. Né? Se tivesse novas eleições, provavelmente o Aécio ganharia, acho que andaria sim. Vamos lá. Se o Copom aumentar as taxas de juros, isso, essa semana tem Copom de renda fixa, eu devo comprar títulos hoje ou esperar? Você pode comprar títulos atrelados à Selic, então não tem problema nenhum, pós-fixados. Você comprar pré, que seria o problema, mas você comprar pós-fixados hoje não teria problema nenhum. A gente tem condições de estimar quando o IPCA deve começar a cair por período longo de tempo? A gente acredita que ano que vem ele pode estar ali na casa de 5%, sim, por conta de demanda mesmo, e aí menor em 2018, dependendo obviamente do câmbio, mas acredita que já no ano que vem ele já cai, fique dentro, né, do teto da meta, digamos assim. Por que as ações ficam tão desvalorizadas em relação ao patrimônio? Não tem limite isso, o Henrique perguntando. A gente não olha isso, né? Eu lembro que teve um grande investidor que esteve aqui com a gente, falou, poxa, mas o preço sobre patrimônio de Petrobras, de Vale, de Uzi Minas, de Gerdau, de Eletrobras está barato. E vai continuar barato. Né? Bons ativos, eu não olho o preço do patrimônio, senão não comprou, a gente não recomenda comprar um BEV. Estava 6 vezes a última vez que eu olhei, 5 e pouco. Cielo é 8, né? Empresa de tecnologia, nunca vai comprar. Acho que é interessante ver, porque o patrimônio ele fica estático ali, né? E a ação, enfim, o potencial de geração de valor é totalmente dinâmico. Então você tem ali o preço da ação caindo e você não tem reavaliação, por exemplo, ali de ativos, acaba distorcendo um pouco essa métrica e de novo também, se empresas que o operacional não dependem tanto do balanço, acho que pouco reflete ali o patrimônio líquido da empresa. Não é uma boa métrica a se olhar. Isso. Nakamura aqui fez uma pergunta aqui. Celso Kim, sobre a desbancarização, vocês acham que o que aconteceu com a corretora TOV, liquidada não por problema financeiro, e sim por graves violações às normas legais, sim, falaram que tinham 162 pessoas, alguma coisa assim, que eles operaram, as pessoas operavam o nome das pessoas, as pessoas já tinham falecido. Pode ser uma ameaça para esse processo de desbancarização? Não. A gente continua captando um número extremamente relevante de clientes, batendo recordes mês a mês. Né? A nossa captação acaba sendo até maior, principalmente vindo dos grandes bancos e, óbvio, de corretoras menores. A gente não é uma corretora, a gente hoje é uma plataforma de investimento. E ele falou que ele está preocupado com esse risco de perder. Ele escolheu a XP, cliente XP, da noite para o dia, meu investimento e tal, como aconteceu na TOV. Não, a gente é um intermediador, não tem esse problema. Óbvio, quem deixou o dinheiro em conta na TOV pode vir a ter sim um problema. Mas se você comprou um título, se não houve a fraude, se ele comprou mesmo registrado, CETIP, CBLC, não tem problema nenhum. E aqui na XP a gente não vê problema, a gente é um intermediador. Você comprou um fundo, vai estar lá o dinheiro no fundo, aplicado. Quero resgatar. Você vai resgatar e vai ter o seu dinheiro, não tem problema. E lembrando, ela fez uma auditoria nas corretoras no mercado inteiro. Ela começou em 2013 essa auditoria. Terminou, ela falou que não tem mais ninguém para auditar. O único problema foi com a TOV. Não vejo esse problema. E é até interessante essa pergunta para disseminar essa questão para todo mundo. De novo, quando você compra um título, seja Tesouro, CDB, etc., se acontece alguma coisa com a corretora, que é o caso da TOV, basta pedir a transferência de custódia, né? Então não é que tá lá na TOV, etc. O que aconteceu é que foi dinheiro em conta corrente, esse sim, talvez demore um pouco mais, porque vai ter que ser analisado, mas os títulos em si, você corre o risco do emissor e não da corretora, não da TOV ou enfim de qualquer outra corretora. Então é interessante diferenciar isso, que o risco é do emissor. O Henrique fez aqui, eu já respondi no chat, Henrique, sim, é título de Tesouro Selic, é uma boa sim, que ele é pós-fixado. Vamos lá, para a gente adiantar aqui.
Celso, fora a participação na Braskem, né, da Petrobras, né, 5 bilhões de reais, que era valor de mercado. Você acredita que a Petrobras conseguiria vender algum ativo de relevância? Tem a BR Distribuidora, que é um ativo relevante, que faria todo sentido. O problema é que cada vez mais, lembrando, né, o Murilo Ferreira, presidente da Vale, era presidente do Conselho da Petrobras, pediu para sair. Ele teve uma discussão sobre a venda da BR Distribuidora. Acho difícil captar 14 bilhões e 700 milhões de dólares que a Petrobras pretende, até por conta do preço do petróleo. Lembrando que no plano deles de negócios, eles colocaram o petróleo a 45 dólares, né? Tá 30, tá 28. Pô, médio 45 tem que, subir ali mais de 50%. Tem que ser conservador, né? Você como gestor tem que ser 30 conservador. Dólares deixa pra lá. Se caiu, se subir, beleza. Projetei isso, depois você revisa no meio do ano, Pelo menos você mostra a transparência, né? Mas uma questão a mais da BR Distribuidora é porque tem muita coisa da Lava Jato saindo também, né? Ainda em cima boa, dela. Bem lembrado. Então deve se piorar ainda o apetite para compra do ativo. A petróleo abaixo de 5 a Petro abaixo de 5 reais se perde liquidez. Daqui a pouco começa a perder por conta disso, né? Nesse almoço com o gestor ele falou, cara, não olha, mas você shorteia, cara, nesse nível não shorteio mais não. A gente viu que a ON lá tá com a liquidez menor do que Croton, né? Isso chamou a atenção, né? A Petro ON negociando 90 milhões, a Croton negocia 114 milhões por dia. Não é porque o preço caiu que vai deixar de negociar, porque deixou de negociar porque ninguém mais quer olhar, não tem fundamento, por isso o preço cai e uma coisa vai levando a outra, aí vai perdendo atratividade, o cara para de olhar, a 8 reais o cara comprou, perdeu o dinheiro, tá 5, ele fala, agora que eu não olho mesmo. E que se dane. Tem um pouco isso, sim. Vamos lá. Se a gente acredita em repique, o SMP é consistente da Bolsa nos próximos 2, 3 meses, isso é uma pergunta interessante, SMP, porque a gente estava olhando, o Kim hoje me alertou. O médio do preço sobre lucro da Bolsa é 10,7, né, Kim? A Bolsa estava 9,2, que você me falou, 9,3, né? 9,2 ali. Então, assim, tá começando a ficar barato? Bolsa tá. Até no almoço lá de 10 o pessoal falou, tá barato. Alguns ativos, não é chegar e comprar o Ibov. Eu comprei Petro, vocês falaram que tava barato, comprei Vale, comprei Uzi Minas, que tá R$1. R$1 é barato, né, Kim? R$1 não compra, não paga nem o da gasolina, pô, longe disso. Então não é isso, alguns ativos estão sim baratos. A gente estava discutindo isso aí, Kim, até hoje de manhã. Cara, pensar 3, 4, 5 anos, a gente tem alguns clientes que chegam aqui e falam, cara, eu quero olhar essa ação daqui a 5 anos. A gente fala, pô, Ambev, Itaú. Não, mas eu quero uma ação para, se a situação melhorar, até Banco do Brasil. Mas, vai na Cielo, vai na BB Seguridade, que sofreu, vai no Itaú. Pode cair, mas pode. Não estamos falando aqui que não vai cair. Bolsa pode continuar caindo, acabar puxando esses setores também para baixo. Mas são setores que a gente se sente confortável agora em comprar. Não é que não possa cair, como eu citei. Mas está num patamar de preço interessante para comprar sim. Começa a chamar atenção em termos de valuation, mas não quer dizer que vai esticar, né? Uma coisa que está barata não quer dizer só porque está barato que vai ficar... vai corrigir no curto prazo, até porque a gente precisa de trigger, a gente não vê nada nesse sentido no curto e talvez médio prazo, mas é inegável que chama atenção ali. Bolsa negociou nos lows de valuation 8,5 ali, que seria 36 mil pontos, alguma coisa nesse sentido, então por fundamento começa a chamar atenção, mas falta trigger agora para o curto prazo, essa que é a questão. Boa. Quais os motivos da queda das ações da Qualicorp e Odontoprev? O Charim está perguntando. E o Léo ABB falou, Qualicorp não devia existir. Odontoprev a gente acaba não olhando por conta de liquidez, etc. Mas Qualicorp teve muita questão aí de investigação, né? Recentemente saiu ali uma das controladas da Qualicorp, que tem 75%, foi citada em investigações. Por isso que caiu e por enquanto não mostra nenhuma reação o ativo. O operacional é muito bom, as margens são muito boas, aí essa questão de não deveria existir, talvez ele esteja se referindo à corretora, o papel dessa corretora de saúde, talvez não deveria existir, enfim, aí é a opinião de cada um. De qualquer forma, o operacional é muito bom, mas de novo, você vai ter esse risco de investigação que a gente não gosta de correr de jeito nenhum, por isso que a gente acaba ficando mais afastado de Qualicorp, mas é isso, vai ter esse peso, enquanto tiver investigação vai ter essa incerteza em cima de Qualicorp, então não tem como ter o ativo. Isso aí. Vamos lá. O Itaú tem recomprado fortemente as ações, sim, deles mesmo. Acham que isso pode ajudar a manter o preço num patamar mais alto?
Não é isso. Ele demonstra que está valendo a pena mais investir na ação dele do que crescer, investir em agências, outras coisas. É difícil segurar o preço porque negocia demais, né? Brasil Foods tentou segurar, né? Até conseguiu, mas segurou, agora... né? 57 reais de médio, a ação tá 48, 47. Nossa, depois que ela anunciou que terminou o programa de recompra... 1.400. Eu lembro que fizeram analogia, né? Poderia comprar Gol, PDG, Magazine Luiza. Realmente. Pô, esse 1.400. Não, mas ajuda mostrando assim, era um recompra, a recompra da Brasil Foods era num curto espaço de tempo. Do Itaú é um prazo maior, eles vêm recomprando sim, mostrando que essa parte de governança e de retorno deles é interessante. O Sardinha perguntando aqui, você pode me esclarecer uma dúvida? Vários analistas falam para ficar de fora do setor de shopping devido à crise, mas essas empresas não têm resultado constante, não vivem dos aluguéis, então tanto faz se o fluxo de pessoas aumenta ou não é assim. Desculpe se eu falei besteira. O problema é o seguinte, tem várias lojas que elas pagam aluguel em relação ao que elas vendem. Se a venda dela caiu 10%, o aluguel tende a cair. Senão o cara sai, ele fala assim, peraí, olha, eu vendia 100 mil por mês, eu estou vendendo 75. Se você não reduzir meu aluguel, eu vou ter que sair. Tem uma componente variável, né? Então, Sardinha, quando você tem uma piora econômica, as pessoas consomem menos, isso já vem acontecendo já há alguns anos, o lojista ele começa a ficar engargalado. E o que é pior? É melhor manter, a gente estava discutindo isso também hoje de manhã, é melhor manter, às vezes, um lojista pagando 20%, 15% a menos, mas ele paga o condomínio, não tem aquela visão das pessoas passarem, caramba, mais uma loja fechou nesse shopping, tá fechando uma outra, caramba, olha a crise. Você pagando menos, recebendo alguma coisa, porque senão vira custo. Porque se aquela loja está fechada, você deixa de receber não só o aluguel, mas é igual um apartamento. Você tem um apartamento alugado, você alugava por 10, aí saiu, estão oferecendo 7, não quero. Só que você paga 2 de condomínio e IPTU por mês. Então você deixa de receber 7 com 2, 9 por mês. Você vai aguentar isso? É a mesma situação. Então o lojista, ele começa a chegar no nível e falar, cara, vou entregar a loja, não adianta ficar aqui. Não estou vendendo. Então isso vem acontecendo sim. Então, e ele não consegue repassar o aluguel. É IGPM. O lojista fala, olha só, eu quero que você reduza 10%. Mas o IGPM subiu 10%. Cara, desculpa. Você reduz 10, eu saio. Aí o lojista, vamos negociar, então é 5 que eu reduzo. Eles estão ganhando o poder de barganha, né, os lojistas. Que não tinha anteriormente. E as lojas âncoras, Renner, lojas americanas, C&A, elas pagam percentual do que elas vendem aluguel. Então se elas estão vendendo menos, elas pagam menos aluguel. E ponto final, tem esse lado também. Mesmo se fosse só aluguel fixo, na crise ia fechar um monte de loja, né? Então ia bater em algum momento, de fato, a crise nos shoppings. Claro. Várias casas de análise alertam que o aumento de Selic é irrelevante para baixar a inflação agora. Vocês acham que isso é racional, visto que o BC já deixou a Selic se aproximar da inflação em 2012, 2013 e o resultado foi muito ruim? Sim, aquela discussão que a gente fala, CMP, nas quartas-feiras de dominância fiscal. Celso, é correto falar que em ações acabamos comprando os lucros das empresas quando investimos em suas ações. Quando os lucros sobem, as ações sobem de preço e quando caem, o preço cai. E é por isso que as ações brasileiras tendem a sofrer mais ainda nesse ano, porque os lucros estão em queda? Mais ou menos por aí, né? Resumindo... Quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. Isso. E aí você está olhando o lucro, seja dividendos ou o próprio lucro reinvestido, etc. Então, você entrou como sócio de uma empresa. A empresa vai valer mais se ela tiver uma geração de caixa maior, lucro maior, e menos se tiver menos. Então, é um pouco dessa dinâmica, sim. O Fran está perguntando aqui, neste momento, em letra de câmbio, está correto? A gente prefere, não é que esteja errado, mas você tem fundos até na prateleira, o XP Global Credit, que ele é para você proteger do dólar e você ainda compra um fundo que tem uma gestão de comprar empresas brasileiras, até lá de fora, de dívida em dólar. Então ela paga o dólar mais uma taxa. Se a empresa, o Banco do Brasil está pagando 8% em dólar do título dele, você vai ter a valorização do dólar mais os 8% que ele paga ao ano. Então acho interessante do que eu comprar uma letra cambial. Né? Matéria de hoje da UESP, Têxtil e Anfávia falando em crescimento na exportação. É relevante para uma mudança no viés aí dos fornecedores ou bobagem? Nós está falando. Não, eu estava discutindo até sobre a Têxtil. Eu tive no final de semana dos amigos lá dos meus filhos, do colégio deles, pai, né? Ele falou que ele estava conversando justamente sobre isso, né? Eu estava conversando com a nossa economista-chefe, a Zena Latif e o Ricardo Quim hoje de manhã sobre isso, de que a indústria têxtil tende a recuperar, mas é pequeno, né? Quem é que vai exportar camiseta, tecido da China
com o dólar nessa alta. Até por isso que ela está tentando desvalorizar a moeda. Então aqui volta esse novo. Então esse empresário, até com quem eu conversei, estive no final de semana, ele falou o seguinte: um amigo meu ajeitou as máquinas dele têxteis e está voltando a operar, porque está valendo a pena vender no mercado doméstico, que não valeu a pena nos últimos anos, né? Então ajuda marginalmente, mas não resolve. Né? Não resolve o problema. E de carros ainda é muito pequeno e irrelevante, né? O mercado brasileiro é muito maior do que os nossos vizinhos para exportação. Então acho pequeno aí para fazer efeito. Ajuda, mas não resolve o problema. Seria possível o preço da Petro ir aproximadamente zero? Não. E ela continuar operante no mercado? Eu achava que a empresa fecharia nessa situação. Não vai. Aí se tem aumento de capital, provavelmente o governo vai ter que fazer. A gente sempre falou sobre isso aqui. Acredito sim no aumento de capital. Vocês acham que o barril de petróleo pode ir até $20, como alguns analistas no assunto prevêem? Sim, a gente está fazendo até nas apresentações, palestras que a gente realiza. A gente está agora introduzindo bastante sobre o preço do petróleo, barril. A gente pode apresentar. Quarta-feira eu não estou aqui, eu estou viajando. Mas na quarta-feira da semana que vem é um assunto legal. A gente faz uma apresentação sobre petróleo e preço do barril, para onde vai o barril, qual percentual que é transformado em gasolina, petroquímico, gás de calefação, né, nafta, diesel. A gente faz essa apresentação, acho legal aí, mas faz na semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Petrobras vendendo gasolina cerca de 5%, não, tá para cima, tá? É mais de 15% de prêmio. E diesel cerca de 50%, diesel tá 40%. Isso ajuda? Ajuda, mas não de forma relevante. O mais importante para a Petrobras, que é uma empresa de petróleo, ainda uma empresa de petróleo, é vender petróleo e não gasolina. Celso Equim, pode-se interpretar que quanto mais o valor de uma ação cai, mais próximo da falência a empresa está, exemplos Gol, e Minas, dentre outros, realmente, né? Perde a atratividade. O mercado começa a antecipar algum cenário nesse sentido, vende, e aí afeta a cotação, realmente é ruim. Sim, a CEMIG também é esse efeito PT, interferência governamental, e obviamente a perda lá de Jaguara, São Simão, algumas hidrelétricas que ela tinha gestão, isso representa 40% do faturamento dela na parte de geração de energia. Sabem quais ativos com múltiplos baixos o Stuberg se referiria? Não sei, mas é o que a gente gosta. Por exemplo, bancos é interessante, Cielo, as seguradoras, BB Seguridade, Sul América, por exemplo. Itaú, Cielo, BB Seguridade, Sul América, isso representa 70% da nossa carteira, né? Da recomendada, 70%. Financeiro e seguradoras. Que é impressionante. E o resto é dólar e... Embraer com 10, 12, né? Fibra. 12. E depois tem a Ambev com 7%, diria isso. Li uma reportagem, uma pergunta irônica aqui no chat uma vez. O que chega primeiro a R$5 o dólar é a ação da Petrobras. Agora vemos que a Petrobras venceu a disputa, é isso mesmo. Infelizmente. Chegou primeiro lá. Deixa eu só ver aqui que a gente já mais do que estourou o tempo, né? Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. CETIP e Raia Drogasil foram na contramão da bolsa, estão em alta. Será que esses papéis defensivos continuam? CETIP é interessante, deve sair sim a venda para a BBMF entre R$42 e R$43. Raia Drogasil é interessante, mas não é barato, mas chama a atenção também. Se enxerga a possibilidade de Petro não voltar jamais, vira uma Telba, fizer aumento de capital, de repente por acaso fizer o dever de casa, acho que pode voltar sim. O break-even da Vale com minério é $50 de fato? Não, né? Não, é bem abaixo. É bem abaixo, o break-even está perto de 30 ali, já contando despesa. Se é Brasil Foods a 45 dá para iniciar compras, vamos ver, cara. Do nada não tá lá, tá 47, né? Vamos dar uma olhada, a gente fica de olho, mas eu não acho que valeria a pena comprar, não. Se o aumento da Selic abre espaço para mais quedas de Bovespa, a gente já não olha mais isso impactando, não. Né? Já está precificado no mercado, não acho. A ação da JBS tem altas e quedas abruptas, sim, por conta principalmente de possíveis envolvimentos ali com operação Lava Jato. A gente não recomenda a compra, só análise técnica. Se tivesse que comprar uma ação no setor de frigorífico, a gente recomenda a Minerva, tá? Se eu recomendaria algum fundo imobiliário, a gente tem uma área para isso, Flávio, a gente acaba não olhando. Sofreram muito aí por conta de possível tarifação, tributação aos fundos imobiliários, eles sofreram muito. Tem uma área só olhando isso, a gente não tem, sinceramente, assim, sendo bem sincero, tempo para olhar isso. A gente tem uma área que fica dentro de produtos de renda fixa, olhando os fundos
imobiliários, né? Acho que tem muitas outras coisas aqui para acabar investindo. E eu não posso falar, até porque eu não acompanho no dia a dia. É um fundo específico, tem ativos dentro dele. Então, é complicado. Sim, Sabesp entrou no radar, sim, SMP. A gente prefere ficar de fora na interferência governamental. E teve um fundo que deu buy no ativo agora. Isso aí, Coxinha, né? Bolha imobiliária estoura, a gente não enxerga uma bolha imobiliária, o que está acontecendo, preços ajustando, o aluguel cai primeiro porque a pessoa não vende por um patamar de preço, né? Ah, imóvel vale 1,5 milhão, o cara não vai vender por 1 milhão, só se ele estiver precisando muito de dinheiro, mas alugar, ele aluga não por uma taxa de 0,40 ao mês, ele vai alugar por 0,20, 0,15, porque ele fala, alugar eu preciso para tá fechado o apartamento, o cara tá pagando condomínio e IPTU e não tá recebendo o aluguel, esse é o maior problema aqui. Petrobras ainda é uma empresa de petróleo. Ainda é, porque teria que virar uma empresa de energia. A empresa está acabando. A BB Seguridade está em franca tendência de queda. O custo médio do xisto, poderia falar se souberem mais ou menos. Lá tem um custo nem é tão alto não. E o ponto é que os Estados Unidos investiu muito em petróleo. Eles já estão net positivo, começaram a exportar petróleo pela primeira vez. Depois de 40 anos, a primeira vez que eles exportaram, tá? CXP também levantou expectativa de crescimento, não, PIB 2017 a gente nem está olhando, nós sendo bem sincero ainda, a gente está só olhando esse ano um PIB menos 4,3. A JET virou JET, é isso mesmo. Senhores, passamos aqui mais de 10 minutos do tempo, obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Cautela, mas chama a atenção alguns ativos sim, pelo nível de preço que estão negociando em bolsa, mas a gente já prefere setor financeiro, ações em dólar e uma empresa com caixa aí, que é o caso da Ambev, bem gerida, ninguém vai deixar de consumir cerveja, pode consumir menos, mas parar o consumo não. E o Quinta fez um estudo ali, 80% é o produto que tem a maior fidelidade, né? 80% das pessoas, né, que não deixam. Pouca gente troca ali a marca, enfim, e a Ambev se beneficia muito, né, por conta do market share, então realmente é uma boa alternativa depois de toda essa queda aí, valuation começa a ficar interessante. É isso, senhores. Obrigado, uma boa tarde, uma excelente semana. Estamos iniciando a semana, estarei fora, né, até quinta-feira, fazendo algumas palestras por aí. E aí o Ricardo Quim estará aqui junto com o Gustavo Cruz. Sexta-feira eu estou de volta no programa. E na reunião matinal amanhã de manhã ainda estou por aqui. Tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima.